A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 66. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Por quê? O povo judeu, ele podia matar por apedrejamento. E aí teve várias circunstâncias, né, em que o Senhor Jesus, ele saía, ele ia para outro lado, ele se misturava, né, e desaparecia da multidão ali. Por quê? Porque o direito, né, a morte, vamos dizer assim, a pena de morte, o castigo, a sentença de morte era de Roma. Quem tinha este poder e essa autoridade era Roma. Então, por isso, eles entregaram a Pilatos. Eles fizeram um conselho, entraram em conselho para matar o Senhor Jesus. Mas quem ia executar era Roma. Era o governador Pilatos. 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Vou parar aqui. Tocado de remorso. A palavra aqui, remorso, é culpa, é tormento, é perturbação. Não é arrependimento. O que João Batista pregou? Nós que estudamos, estamos terminando Mateus. Já vou começar a agradecer. Obrigado quem chegou até aqui. Nós estamos no penúltimo capítulo de Mateus. O que a gente viu lá no início de Mateus? O que João Batista pregava? O arrependimento. Ele não pregava o remorso. O que o Senhor Jesus pregava? O arrependimento, não o remorso. Frutos dignos de arrependimento e não de remorso. Então, remorso não é arrependimento. E tu tem que sublinhar isso. Porque a tua Bíblia tá falando o quê? Remorso? Na minha tá. Sublinha aí. Sublinha aí, ó. Sublinha. Tocado de remorso. Eu tenho falado para vocês ao longo do nosso tempo juntos, né, no canal A Bíblia Diz, sobre a diferença entre Saul e Davi, entre Judas e Pedro. Porque nós somos chamados ao arrependimento, não ao remorso. O remorso é culpa, é tormento, é perturbação mental, é acusação do inferno. Remorso é algo que te corrói, mas não gera a tristeza genuína para a vida. Tu entende? Judas não se arrependeu. Ele foi tocado de remorso. Isso é muito importante. Existem pessoas que se torturam, que se atormentam, mas não se arrependem. No outro capítulo a gente viu, nós terminamos ontem, Pedro chorou amargamente. Quando tu chora amargamente, é como aquelas ervas amargas, é como algo que entra no teu ser. É uma coisa amarga. A gente sabe, nós aqui gaúchos, né? O amargo é aquilo que te cura, que mexe com as tuas entranhas, com o teu ser, com o teu íntimo, com o teu interior. É uma coisa amarga. Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Em outras passagens ele olha, ele tem contato visual com o Senhor Jesus. E mesmo todos tendo fugido, ele ainda estava de longe. Mas sim, ele negou. E Judas traiu. Só que Judas não se arrependeu.
entendeu? Assim como Saul, em relação a Davi. Muitos dizem, mas Saul não pecou tanto assim, Davi pecou muito mais. Não é questão de pecou um, pecou dois, ou pecou mais, ou pecou menos. Não! Tu te arrepende ou tu vive na prática do pecado? Essa é a diferença. E aqui nós temos Judas, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. O arrependimento, ele gera vida, ele gera uma tristeza para a vida. Todos nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Quando tu te arrepende, tu sai da morte para a vida. E aí o que ele fez? Ele se enforcou. Isso é totalmente diferente do arrependimento. E aí o que ele faz? O que ele faz? Ele devolve as moedas, joga para dentro do templo, né? Faz tudo isso. E os principais sacerdotes pegam as moedas e dizem: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue. Aí esse preço de sangue, todo esse contexto aqui, essa situação, é outra profecia do Antigo Testamento que está se cumprindo. Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Então, a gente vê nos mínimos detalhes as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, Zacarias capítulo 11. Capítulo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Na outra tradução dizia: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Eu falei no capítulo de ontem. Outra profecia. Ficou mudo, em silêncio, não respondeu nada. Como uma ovelha muda diante dos seus tosquedores. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Então Jesus não respondeu nada para cumprir a profecia de Isaías 53:7. E Pilatos, o governador, vamos dizer Roma, né? Ficou admirado. Ele não quer se defender, ele não quer se justificar, ele não vai acusar ninguém, que é o que as pessoas fazem, né? Não, fica quieto. Não responde nada. Porque a profecia dizia que ele tinha que ficar mudo, quieto, calado. 15. Ora, por ocasião da festa, que festa? Páscoa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Então Pilatos tinha essa prerrogativa, este poder, esta autoridade, esta liberdade de soltar um preso. E ele pergunta: Barrabás ou Jesus? E eles queriam quem? Eles queriam Barrabás. E aí vem o que, ó? Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E aí me lembra
Gênesis 24, quando Isaac teve os seus poços entulhados. E a Bíblia diz que por inveja, lembra disso? Os filisteus entulhavam seus poços. Então a inveja, ela é terrível. A inveja faz as pessoas serem corroídas, né? Elas ficam loucas, cegas, obstinadas, obcecadas. O objeto dessa inveja, né? Aquela pessoa, elas ficam enlouquecidas por causa daquela pessoa. É isso que a inveja faz com os outros. Tu quer matar, tu quer destruir, tu quer fazer mal para aquela pessoa por causa da inveja que tu sente dela. Então, Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Assim como os filisteus não suportavam ver a prosperidade de Isaac, que era um tipo do Senhor Jesus que nós estudamos. Vamos continuar. 19. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Eu admiro esta mulher e admiro também Pilatos, porque ela falou, avisou, alertou, né? Foi uma advertência. Ó, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado, né? Ou na tradução antiga, crucifica-o, né? Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Então, o que acontece? Nós estudamos em Deuteronômio 21, 6, 7, 8 e 9 também, sobre lavar as mãos. Não naquele sentido ritual, era no sentido de dizer: nós não somos culpados do sangue. Lembra quando uma aparecesse, ou quando apareceu um morto que ninguém sabia quem tinha matado, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabia de nada? Lembra desse texto inscrito do canal, lembra? E aí eles faziam um cálculo da metragem e a cidade mais próxima do morto, eles chamavam os anciãos. Lembra que a gente estudou isso? E eles tinham que lavar as mãos para ficar livres do sangue daquele morto. E aqui, olha só, Pilatos, o governador Pilatos, simbolizando Roma, né? O que ele faz? Ele diz: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Quer dizer, que esse sangue caia sobre vocês, não tem nada a ver com isso. E ele faz o quê? Lava as mãos diante do povo. Ele está dizendo: eu estou inocente, eu fiz o que competia a mim, eu estou livre deste sangue. Então Pilatos lavou as mãos. E esse gesto e essa expressão é extremamente conhecida, até por pessoas que nem acreditam na Bíblia, né? Que nem sabem muito bem a história, dizem: eu vou lavar minhas mãos, eu não tenho nada com isso, né? As pessoas falam isso. Senso comum, né? 25. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só, gente. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dele. Zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. O que é, assim, é difícil, né? Nós que amamos o Senhor Jesus, a gente lê isso aqui, né? Jesus estava sendo envergonhado, zombado, escarnecido, desrespeitado, vituperado, né? A acusação dele é que ele era rei dos judeus. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a roupa de Jesus. E aí tu pensa que a gente estudou, né? Ele era um mestre. A roupa típica de um mestre, de um profeta. Ele era reconhecido, admirado, respeitado. Então eles tiram a roupa de Jesus e o vestem com um manto escarlate. Para quê? Para zombar. Tecem uma coroa de espinhos. Os estudiosos, os pesquisadores, os historiadores dizem que esses espinhos, além de serem espinhos, também eram venenosos, que davam dores horríveis. Quer dizer, há toda uma pesquisa, um estudo para identificar qual planta, vamos dizer assim, eles usaram para tecer esta coroa de espinhos. Então, espinho é doloroso. Eu que trabalho com planta, às vezes eu tô fazendo uma coisa e esqueço de colocar a luva e entra espinho e eu me corto, me machuco e aquilo fica dias e dias incomodando. E aí tu imagina isso na tua cabeça. Toda vergonha, toda humilhação. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Rei, o nosso Rei, sendo humilhado dessa forma, sofrendo dor, né? Acredita-se que tinha uma substância tóxica, venenosa nessa planta, enfim. E ainda deram um caniço, né? Colocaram na mão direita, tudo para humilhar, tudo para envergonhar, tudo para ridicularizar, para zombar, para debochar. Então a dor de Jesus por nós não é só, se dá para falar isso, física, não. Ela é emocional, ela é psíquica, ela é mental, ela é da alma. E por isso ele pode se compadecer de nós quando passamos por situações vexatórias, vergonhosas, humilhantes, constrangedoras. Tu entende? Cuspiram nele, pegaram o caniço e bateram na cabeça dele, né? E depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram com as suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Coroaram o rei dos judeus com zombaria. 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Aqui nós temos mais uma profecia do Antigo Testamento. Vinho com fel, Salmo 69, 21. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Outra profecia, que iriam repartir as roupas de Jesus. Salmo 22. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, a acusação contra ele era essa. Jesus é o rei dos judeus.
E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Outra profecia. Aqui é uma atrás da outra. É uma profecia atrás da outra. Com os malfeitores, com os transgressores, ele foi contado. Porque se Jesus fosse o primeiro, contava Jesus e os outros não, né? Se Jesus fosse o terceiro, contavam eles, não contavam. Mas ele foi contado foi contado entre. Então, 1, 2, 3, Jesus estava entre os dois. Então, ele ficou, assim, misturados com os três. Eles, né? São três transgressores. Era isso que estava sendo apresentado, que estava sendo mostrado. Era essa a história, né? Então, Jesus, sem pecado, estava entre os pecadores, tá? Isaías, essa profecia de Isaías. 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo. Também o Salmo 22, né, que é um salmo messiânico. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, meu Deus. Porque ele disse, sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Exatamente isso. Jesus estava sendo insultado, caluniado, difamado, maltratado, humilhado. Por quem? Por quem deveria reconhecê-lo como Salvador, como Messias. Os sacerdotes nós estudamos, os anciãos, os escribas, as autoridades, as pessoas que deveriam zelar pela palavra de Deus, estavam aqui, insultando o Senhor Jesus. 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo Salmo 22. Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outra profecia se cumpre aqui. Dá vinagre para Jesus. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. Mas quem está ouvindo pensa que ele está chamando Elias. Então, dão vinagre para ele. E aí o Salmo 69, 21 também se cumpre. Outra profecia. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. O que quer dizer isso? Jesus morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Então, o véu do santuário se rasgou. Também estudamos em Êxodo, capítulo 26, sobre o véu do santuário. O véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Então, qual é a simbologia aqui? Por que o véu se rasgou? Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Então, Jesus morreu. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então, a iniciativa da salvação é de Deus. Quem determina a vida e a morte é Deus. Quem nos salva é Deus. A graça vem de Deus. De alto a baixo. Foi Deus que enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para quê? Para ele morrer por mim, para ele morrer por ti, para ele morrer por nós, para ele derramar o seu sangue e perdoar os nossos pecados. Então, o véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo. Isso significa que em Cristo não há mais a separação. Não é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, uma única vez. Não. Jesus morreu por nós e nos salvou de uma vez só, uma vez por todas. Está consumado, está completo, está perfeito. O Cordeiro de Deus que foi morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu no nosso lugar. Ele deu a vida dele para que nós fôssemos salvos. Ele morreu no nosso lugar. Nós é que tínhamos que estar lá. Nós pecamos. Então nós temos um salário, uma consequência, um efeito, um resultado que é a morte. E Jesus morreu a nossa morte para nos dar a vida dele. Que vida é essa? A vida eterna, a salvação, o perdão. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais. Nós temos acesso ao trono de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Nós somos filhos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Então aqui eu já tenho que destacar um homem rico que era discípulo de Jesus. Então o problema não é tu ser rico. O problema não é a riqueza. O problema é o teu Deus ser a riqueza. Tu pode ser rico, mas tu tem que ser discípulo de Jesus. Tu pode ter riqueza, mas tu tem que viver para servir Jesus com as tuas riquezas, com os teus bens. Então, este homem rico, José de Arimateia, ele usou a sua riqueza, o seu poder, a sua influência para ajudar Jesus, mesmo na sua morte. Isso cumpre outra profecia. Vocês estão vendo quantas profecias? Com o rico na sua morte, né? E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Então, José de Arimateia, ele era rico e era influente, mas ele também era do Sinédrio. E nos evangelhos é dito que ele não concordou, ele votou contra,
mas foi voto vencido. A gente tá vendo isso, né? Há um colegiado, há um grupo, e tu sempre é minoria, né? Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo que teu coração é sincero. Deus tá vendo que tu és verdadeiro, que tu é íntegro, né? Mas tu tá num grupo de pessoas que são malignas. Então, no Sinédrio, a maioria era a favor da morte do Senhor Jesus, da conspiração. E José de Arimateia, mesmo estando ali, ele temia a Deus e era discípulo do Senhor Jesus. E por ele ser membro do Sinédrio, ele tinha liberdade, influência, acesso a Pilatos. Então, na infinita sabedoria e soberania de Deus, existem pessoas estratégicas colocadas pelo próprio Deus, levantadas pelo próprio Deus para estarem no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo. Então Jesus morreu? Sim, ele tinha que morrer. Mas a profecia dizia que ele ia ser contado com os transgressores, mas ele ia ser como rico na sua morte. Então, José de Arimateia providencia um túmulo novo, um lençol limpo de linho. Ele faz tudo com honra, né, para o Senhor Jesus. 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, eles chamam o Senhor Jesus de enganador. E o que a gente viu? Que quem enganou, quem mentiu, foram eles. Então, tu chama os outros daquilo que tu é, né? Tu projeta, tu transfere para os outros aquilo que tu é. Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, eles mataram o Senhor Jesus, né? O entregaram por inveja, fizeram toda essa performance, esse teatro, essa história, né? Essa mentira, falsos testemunhos, conseguiram mobilizar Roma, né, para que Jesus fosse morto, porque a pena de morte era a cruz, e depois eles lembram, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles pedem uma escolta. Eles pedem que Roma designe, né, separe guardas, seguranças, para vigiar o túmulo, o corpo de Jesus, para que os discípulos não se aproximem. Mas tu viu no 61, estavam ali sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Então, elas sabiam exatamente onde estava o túmulo. Elas viram. E estes guardas tinham que guardar o túmulo. E nós sabemos que se eles falhassem, eles seriam justiçados. Quer dizer, o soldado romano, ele cumpria a missão com a própria vida. Então essa escolta não era qualquer escolta, entendeu? Foi uma escolta para garantir que ninguém se aproximasse do túmulo. E isso é muito forte,
porque no capítulo de amanhã tu vai ver o que aconteceu com esses guardas, com essa escolta.